Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our English Live today on September the 1st, 2020 from 11:20 to 12:10. This is me, your English teacher. Pessoal, muito bom dia, muito bom dia. Vocês que estão aqui presentes na nossa live de inglês hoje, 1º de setembro. Gostaria de informar que esta live está sendo gravada, tá? Para que você possa depois acessar e não perder conteúdos se você de repente não entendeu alguma parte, ok? Então vamos lá. Desde a nossa última aula, da nossa última aula, nós estamos falando sobre um assunto muito, mas muito interessante, que é comida. E aí o título da unidade é You Are What You Eat. Então nós estamos falando sobre comida. Você é o que você come. E um item que ele colocou nessa unidade foi ordering food, que é você pedir comida. Como que você pede comida? Num restaurante, agora né, por telefone, delivery, enfim. E na aula passada nós falamos sobre isso, falamos sobre o diálogo entre o garçom e o atendente, enfim, falamos de várias coisas. Hoje nós vamos seguir ainda com este assunto, tá? Mas agora lá na parte do livro de atividades. Então vamos seguir só para lembrar, né, para vocês que o assunto ainda é o mesmo, mas teremos mais informações. Então a gente começa aqui com o texto abordando este assunto e nós vamos ler. O texto fala assim: Teenagers constantly think about food and what their next meals will be. Study finds. Bom, esse é o título do texto. Nesse título ele fala o seguinte: adolescentes constantemente pensam sobre comida ou pensam em comida e e quais serão as suas próximas refeições. Um estudo revela. Bom, eu queria chamar a atenção não só para o título e para a temática, mas também para a organização gramatical desse título. Se você observar, teenagers constantly think, esse é o verbo. And what their next meals will be. Aqui porque ele está falando de futuro, por isso que eu usou will be. Aí ele termina, study finds, estudo, descobre. Em geral, os títulos dos textos são no simple present, tá? Porque simple present expressa um hábito, um fato ou uma rotina. Eu só queria chamar a atenção para isso. Iniciamos o texto então. A new study of 2,000 families found the average 13 to 19-year-olds spends almost 135 hours per year thinking about food and what the next meal will be. Bom, o que esse estudo revela já no primeiro parágrafo? Que de 2.000 famílias, né, com a média de 13 a 19 anos, eles gastam mais tempo, ou quase 135 horas por ano, pensando na comida e o que vão comer na próxima refeição. Está imaginando o que é isso? Pois é. Então eles pensam, você deve conhecer, ou você conhece alguém que pensa em comida o tempo todo. Né? Eu conheço pessoas que, por exemplo, pensam muito em comida. Pensam até exageradamente. Mas pensam o tempo todo. Então não conseguem pensar numa atividade que vão fazer se não tiver aquela pergunta, mas o que nós vamos comer lá? Né? Então, a comida é importante, ela é muito importante. No entanto, a gente precisa saber o que come, como come e quando come, né? Então vamos seguir aqui. Where is this interest in food coming from? Então, da onde que vem esse interesse em comida? As many as 46% of teens included in the study said they watch cooking shows to gain food inspiration.
And 7 in 10 said that parents are the biggest source of their food knowledge. Então, de 46% dos adolescentes, que foram inclusos nesse estudo, né, disseram que assistem os programas de comida para se inspirarem, né? Para se inspirarem, ou para cozinhar ou para comer. Né? Ah, poxa, aquele prato é legal, vou procurar um restaurante que tenha para eu comer. Ou então, poxa, não é tão difícil, talvez eu consiga fazer. E 7 de 10 disseram que seus pais são a maior fonte de conhecimento de comida. Ou seja, veem os pais cozinhando e a partir dali tomam gosto também ou pensam em cozinhar, ok? Bom, and it's more than just a case of putting hunger at bay. 70% say food is something to enjoy and taste is something to appreciate. Então, antes de eu terminar o parágrafo, e mais do que só a expressão put hunger at bay significa a mesma coisa que avoid. Então, vamos lá. Put food at bay. É a mesma coisa, né? Uma expressão que significa avoid, que significa evitar. No chat para vocês, ok? Evitar. Então, não é só o caso de evitar comida, ou evitar a fome, mas 72% dizem que a comida é algo para se curtir, para se divertir. E taste, que é saborear, é algo para se apreciar. Então, elas diferem aqui a questão desse desejo pela comida, né? Então a comida é para você se divertir. E saborear é algo que você aprecia, né? O que a gente ouve por aí também, né? Que a gente precisa aprender a saborear a comida. Então há aqueles que digam que há comidas para serem saboreadas e há comidas para você se divertir, somente. And as many as a fifth use cooking as a way to release their creativity. E um quinto dessas pessoas usam a comida, né, como uma forma de aliviar a sua criatividade. Ok? Ok. That might be why you can find beautiful food images and recipe ideas when scrolling through teens' social media pages, with Facebook being the biggest online source of food inspiration for teens, 27%, followed by YouTube by 21%. That might be why you can find beautiful food images and recipe ideas. Então é por isso que você encontra pode encontrar imagens de comidas bonitas, né? E ideias de receitas quando você está lá scrolling through. Quando você está lá, como se estivesse zapeando. A gente usa zapear para TV, né? Quando você está mudando de canal, para zapear. Mas na internet ou pelas mídias sociais a gente fala scroll through, scroll down. Scroll significa. Já viram o mouse? Tem um mouse aqui, ó. Mouse, tá vendo essa pecinha que tem aqui, ó? Isso é o scroller. Então, quando você faz isso aqui para a imagem subir e descer, você está scrolling up ou scrolling down. Então, quando ele fala aqui scrolling through, significa que você está lá indo e vindo dentro da rede social dos adolescentes, né? Nas páginas. E aí ele fala aqui, Facebook, eu chamo atenção para a pronúncia, né? Que não é Facebook, é Facebook, 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 sendo o maior das fontes online de comida, de inspiração para os adolescentes, ou seja, 27%, seguido do YouTube. E também não é YouTube, é YouTube, YouTube, ok? 21%. Continuamos.
More than 90% enjoy sitting down to a family meal, with their favorite meal of the day being dinner. 65%. Então, mais de 90% curtem se sentar com a família, com a refeição da família, na sua refeição favorita do dia, que é o jantar. 65%. Então, 90% curtem comer com a família, sendo que 65% preferem o jantar com a família. Bom, vale a pena ressaltar que jantar com a família não é só saciar a fome, né? Jantar com a família significa estar com os seus, significa dialogar, significa estar na presença do outro. Então é muito importante a questão das refeições em família, tá? Sempre conseguimos? Nem sempre conseguimos, por conta da correria, por conta dos horários que são diferentes, por conta de uma série de coisas. Mas a gente não pode perder de vista que é importante estar com a família. Ok? Ok. Enjoying, último parágrafo. Enjoying good food is a language we all speak, and it goes a long way in bonding families together, even during those tumultuous teenage years. Então, curtir boa comida é uma linguagem que a gente fala, né? Ou é como a gente fala, ou é como se fala. And it goes a long way, né? E aí é muito mais do que isso. Bonding families together. Bond significa unir. Então, é uma forma de unir as famílias, mesmo durante os períodos mais tumultuados da adolescência. Ok? Isso é interessante, hein? Muito interessante. Vamos lá, então. Bom, algumas perguntinhas sobre o texto, mas como a gente já traduziu, já conversou, já refletiu, é tranquilo para poder saber isso aqui. Pergunta. Lembrando da estrutura de pergunta, pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Onde adolescentes, eu traduzo do? Não, porque ele é um auxiliar do simple present. Ele só está aqui para dizer que é uma pergunta e que a pergunta está no simple present. Então, onde adolescentes usualmente obtêm inspiração de comida e conhecimento sobre comida, lógico, né? Onde eles obtêm? Alguém? Falamos disso quase no primeiro parágrafo, certo? Respostinha. Teens watch cooking shows and learn from the parents. Então, eles aprendem a partir dos programas de TV sobre comida e também a partir dos seus parentes, é isso? Não, parents é um falso cognato. Parents significa pais. Então, eles aprendem a partir dos programas de culinária, de gastronomia e também aprendem com seus pais. They also use online sources as Facebook and YouTube. Então, eles também usam fontes, a palavra sources significa fontes. Então, usam fontes online como Facebook e YouTube. Esse such as é a mesma coisa que, por exemplo, ou bem como, ok? Todo mundo aí? Ok. Lembrei agora de uma expressão. Quando a gente está falando em português assim, todo mundo comigo? Né? Todo mundo acompanhando? Né? Em inglês, quando a gente quer falar isso, a gente fala assim, ó. Are you following me? Are you following me? Ou, ou a gente... Eu já vi pessoas usando isso ah, mais simplificado. Isso aí.
Estão me seguindo? Também já vi pessoas falando assim, follow me, follow me. Tipo assim, tá acompanhando o meu raciocínio? Essa é a ideia. Número 9. According to the research, então, de acordo com a pesquisa, do teenagers like or dislike eating with their families? Os adolescentes gostam ou desgostam, ou seja, não gostam de comer com as suas famílias? Resposta: they like it. Então, eles gostam. More than 90% enjoy sitting down to a family meal. Então, mais de 90% curte sentar-se durante a refeição com a família. Bom, seguimos. What meal do teenagers prefer? Então, que refeição os adolescentes preferem? Quando ele fala que meal, que refeição, ele está falando das refeições que nós temos, que é o breakfast, lunch e o dinner, ok? Então, qual dessas refeições eles preferem? Nós falamos no final do texto. Dinner is the favorite meal of 65% of teens. 65% dos adolescentes. Reparou que eu usei a palavra favorite, escrita com OU. E eu também posso escrevê-la assim, sem o U. O U é a escrita com inglês britânico, ok? Então, basicamente o inglês britânico e americano eles têm várias diferenças. Eles têm diferença em algumas palavras na pronúncia, em outras palavras na escrita, em outras palavras no vocabulário. Ou seja, para americano usa uma palavra, para o britânico usa outra. Ok? Bom, quem gostaria de ter essa informação, então nós temos britânico versus americano, diferenças na pronúncia, diferenças na escrita e diferença no vocabulário. Ok? Depois a gente pode falar mais sobre isso. Bom, próxima pergunta. How do teens view food? Is it just fuel for them? Então, como os adolescentes veem a comida? Essa é a primeira pergunta. E aí ele tem uma outra pergunta aqui. Ele tem duas perguntas, uma information question, how do teens view food? E uma yes no question, is it just fuel for them? É só um combustível para elas? A palavra que eu coloquei significa combustível, né? E a pronúncia vou colocar aqui a pronúncia, tá? Só para a gente ter uma ideia. E aí eu vou colocar aqui só para a gente ter uma ideia. Coloquei aí, ó, fuel, 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 fuel. A pronúncia dessa forma, ok? Combustível. Então, como os adolescentes veem a comida e ela é só um combustível para elas? Vamos ver. They view food as more than fuel. Então, elas veem a comida como mais do que, comparativo de superioridade, mais do que combustível. Most teens, a maioria dos adolescentes, say food is something to enjoy, and many use it as a way to release their creativity. Então, a maioria dos adolescentes diz que a comida é algo para se curtir. E muitos usam ela quem? A comida, use it as a way to release their creativity. Usam para liberar as suas criatividades, ou a sua criatividade, ou a criatividade delas quem? Dos adolescentes, ok? Number 12. How important is it for teens to spend time with their families cooking and eating? Então, quão
importante para os adolescentes passar um tempo com as suas famílias, cozinhando e comendo. Nós falamos aqui da importância, né? Mas a gente quer saber da importância para os adolescentes. Então vamos ver. It's very important. Então não tem esse E aqui, ok? It's very important. Enjoying good food together is a way to bond families together. Então é muito importante. Curtir boa comida juntos é uma forma de unir famílias. Então a gente usa a expressão bond together. Ok? Bom. Alguma pergunta até aqui? Questions, ladies and gentlemen? No questions? That's okay. 13. Go back to the article and check if the sentences are true or false. Então ele quer que a gente volte lá no artigo para verificar se as frases são verdadeiras ou falsas. E fala ainda assim, ó, correct the false ones. Corrija aquelas que estão erradas. Toda vez que você for fazer um exercício de verdadeiro ou falso, eu sempre fiz isso quando era estudante, quando era também estudante de inglês, que funciona muito. É você não só dizer que é verdadeiro ou falso, mas também descobrir, marcar ali o que está errado e descobrir o que está certo, né? Então vamos lá, letra A. A teenager spends about 2,000 hours thinking about food every year. Então os adolescentes gastam mais ou menos 2.000 horas pensando sobre comida por ano. É isso? 2.000 horas. Verdadeiro ou falso, senhoras e senhores? Ladies and gentlemen, true or false? True. Vamos ver se é true mesmo? Vamos ver se é true. Oh, no, that's false. Por que é false? Na verdade, não são 2.000 horas, né? Vamos ver qual é a correção? A teenager spends almost 135 hours thinking about every year. Ok? Ok. Spends, faltou um D aqui depois do N, tá? Então a pronúncia escrita é spends. Letter B. Not many teens learn about food from their parents. Não muitos adolescentes, ou nem tantos adolescentes assim, aprendem sobre comida a partir dos seus pais ou com seus pais. True or false? Vamos lá então. False ou true? False. Qual o problema? Not, né? Porque na verdade a resposta é many teens learn about food from their parents. Letter C. Teens enjoy not only the food but also the family meal time. Então eles gostam não só da comida, mas também das refeições em família. Isso nós vimos lá, true. Lembrando que esse texto aqui é um texto, um artigo, né, que fala aí, mas não é do Brasil. Eu não sei como é que seria essa afirmativa aqui conosco. Eu não sei se grande parte de vocês gosta de fazer as refeições em família, tá? Então fica aqui a reflexão também, né? Se não gosta ou se não faz, por que não fazer, né? Pelo menos fazer uma experiência, eu acho que é interessante. Letra D. YouTube is their main only source of food inspiration. Então, YouTube é
é a sua principal fonte online de inspiração para comida. É a principal? Não é a principal. Porque a principal é Facebook. Facebook is their main online source of food inspiration. Okay? Good. Letter E. 9 in 10 teens enjoy family meals. Então, 9 em 10 curtem refeições em família. That's true. Ok? Good. Alguma pergunta, pessoal? Questions? No questions? Good. Let's continue. Bom, aí esse aqui, esse slide nós vimos na aula passada, mas é só para lembrar a diferença entre prefer e rather, né? No quadrinho, o rapaz fala assim, vanilla, strawberry or chocolate ice cream. E a garotinha fala, I prefer strawberry or vanilla ice cream. Então ela fala, I prefer. Por que ela falou I prefer? Porque strawberry é um substantivo. Então I prefer alguma coisa. Prefiro algo, né? Se tivesse um verbo, I prefer to. Ok? Bom. Well, I'd rather have vanilla than strawberry ice cream. Então, como tem o verbo, eu usei I'd rather have. I'd rather have. Rather verbo. Ok? Então, nós vimos isso aqui na aula passada. Hoje nós vamos trabalhar com 2 exercícios só para a gente lembrar por quê. Porque esse tópico cai em umas atividades que eu vou passar para vocês. Então, prestem bastante atenção. What option best completes each sentence? Letter A. British people traditionally snack on fish and chips. Tem o microfone aberto. Então, os britânicos tradicionalmente lancham, né, ou fazem um lanche, snack, on fish and chips, que é um peixe, né, um peixe frito, e com as batatinhas ali. Uma delícia, eu já provei. E aí eu tenho rather than ou prefer to. Bom, qual dos dois nós vamos usar? A palavra que vem depois é burgers. A palavra burgers, ela não é verbo, ela é um substantivo. Se ela é um substantivo, a gente não pode usar prefer to. Então tem que usar rather than burgers, porque burgers é substantivo. E por isso que eu uso rather than, porque burgers é um substantivo, né? Então rather than burgers. Letter B. Athletes rather than or prefer to have. Bom, se eu tenho aqui depois, eu vou colocar prefer to. Por quê? Porque depois eu tenho um verb. Professor, mas lá atrás nós não usamos o rather com verbo? Sim, mas nós usamos rather have. Então, se for usar o rather, eu tenho que tirar o aqui. Ok? Conseguimos aqui usar o prefer to com o verbo have. Por isso que eu não posso usar o rather than. Eu poderia se não tivesse o than. Let us see. Mexicans often eat spicy food. Bom, aqui eu vou usar o prefer to. Por quê? Porque eat é um verbo. Ok? Então presta bastante atenção nas dicas, hein? Letter D. Healthy diets favor whole grains rather than or prefer to processed grains. Rather than, porque processed grains é adjetivo mais substantivo. De qualquer forma, não é
verbo, tá? Bom, então, ainda que o process termine em ed, cuidado, porque ele é um adjetivo, tá? E a última aqui, many Italians eat pasta rather than ou prefer to curry dishes. Bom, dishes são pratos, é um substantivo, e curry é o molho, né? Então ele está dando uma característica ao prato. Então ele é adjetivo mais substantivo, por isso que eu uso rather than, tá? Ah, além dessa diferença de usar o prefer to antes do verbo, o rather than ele também tem uma característica. Geralmente ele está colocando duas opções, ok? Então vamos seguir. Perguntas até aqui? Let's go. Essa aqui a gente vai fazer rapidinho porque é tranquila. Check the information in the chart about three teens' preferences. Then complete the sentence about what they like better using prefer or rather. Então vamos lá. Lucy, cadê Lucy? Tá aqui, ó, primeira coluna. Have Mexican food. Então, dos quatro tipos de comida, ela prefere, né? Então ela é a que mais gosta, vamos dizer assim. Então, a gente vai colocar o prefer. Lembrando que Lucy é terceira pessoa. Então, se Lucy é terceira pessoa, eu tenho que usar prefers. Ok? E se tem o have depois, aí não pode ser só o prefers, tem que ser prefers to. Porque tem o verbo. Ok? Todo mundo entendeu por que foi o prefers to? Primeiro, porque é a opinião dela aqui, ó. Segundo, porque eu tenho um verbo. E o S é porque é terceira pessoa. Letter B. Laura eats Middle Eastern food. Cadê Laura? A última coluna aqui, ó. Middle Eastern food. Então é a que ela mais gosta. Então, Laura eats Middle Eastern food, tarará, Chinese food. Então, repara que não tem verbo. Chinese não é verbo. Então, se não tem verbo aqui, não vai ser o prefer, vai ser o rather. E se eu tenho opção aqui desse tipo de comida, Middle Western e o Chinese food, se eu tenho as duas opções, a gente usa o rather than. Então, ela prefere esse tipo de comida a esse outro tipo de comida. Ok? Letter C. Mark eats Indian food. Tarará, Middle Eastern food. Também, ó, a mesma coisa. Ele está dando uma opção entre os dois. Então, a gente vai usar o rather than, porque eu tenho adjetivo mais substantivo. Ok? Próxima. Tranquilo, né? Eu tenho have, então eu vou usar o prefer. Como Mark é terceira pessoa, prefers to have, porque eu tenho aqui verbo. Ok? Alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Good. Bom, então vamos mudar a página aqui. Complete the crossword puzzle with 10 brain foods. Então eu tenho aqui, ó, 10 comidas que eles chamam de brain foods. São aquelas comidas que nós já falamos que tem alguma especificidade, particularidade em relação aos benefícios para o cérebro. Então eu tenho aqui, ó, down, que são as que estão na vertical, e across, que são aquelas que estão na horizontal. Ok? Então vamos lá. Letra A. Quem é essa letra A? Broccoli. Né? Então vamos completar com broccoli. Lembrando que são dois Cs, tá? Talvez você vá colocar aí e não dê. Broccoli. Letter B. Esse aqui é o chocolate, né? Mas é aquele chocolate mais escuro. Então a gente vai chamar de dark chocolate. Dark chocolate. Letter C.
ah, são as nozes. Então é walnuts. Walnuts. Letter D. Esse é o óleo, né? Então, letter D. Olive oil. Então, é o óleo de oliva. Como é que fala azeitona em inglês? Olive. Ah, então é o óleo da azeitona. É, por isso que chama oliva. Por isso que a azeitona vem da oliveira. Ah, tá. Eu não sabia, professor. Então, aprendemos mais uma. Ok? Letter E. É o salsão, né? Então, salsão, celery, celery, celery. Letter F, moleza, egg, egg. Letter G, ainda é o óleo, mas é o óleo de coco. Então, a gente vai falar coconut oil, coconut oil, já na horizontal. Letter H, é o salmão. Nossa, agora deu água na boca. Então, a gente vai chamar de salmon. Não pronuncie o L. Salmon. Salmon, ok? Letter I, uma outra fruta, né? A outra não, né? É uma fruta. Avocado. Avocado. E letter J, beet. Beet é beterraba. Ok? Fechamos então aqui. Vou falar aqui as palavras e você vai pronunciar aí na sua casa, ok? Não precisa abrir o seu microfone, é só para você treinar. Então, vamos lá. Broccoli, dark chocolate, walnuts, olive oil, celery, egg, coconut oil, salmon, avocado, beet. Ok. Seguimos para o nosso último slide. Classify the brain foods from activity 16 to the following groups. Então, dos que nós vimos, quais são nuts? Walnuts. Tranquilo. Quais são verduras? Vegetables. Broccoli, celery e beet. Quais são fruit? Avocado. Quais delas são protein? Egg e salmon. Quais são dairy, que são os laticínios? Dark chocolate. E esse último aqui são os oils, que são os óleos. Olive oil e coconut oil. Ok? Senhoras e senhores, thank you very much. Thanks for your participation. Aqueles que me acompanharam e aqueles que colaboraram e participaram da aula, muito obrigado. Tenham todos uma boa semana. Um grande abraço.